Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Araújo, sou aluno mentorando do Rafa Brito e hoje eu quero conversar com vocês sobre a questão de se tornar um trader profissional. Então, bora pro vídeo. As you fade away, as you fade Então, away. galera, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, né, de se tornar um trader profissional. Eu estou nesse mercado aí desde os meados aí do final de 2019, mas eu entrei realmente no day trade no final de 2020. Né? Nessa época anterior eu só estudava, pesquisava sobre o assunto e entrei no mercado em 2020. Então eu quero compartilhar com vocês toda essa experiência, toda essa análise que eu faço desse trajeto que eu tive, né, então, e ajudar, né, talvez aí algumas pessoas também a conseguir a chegar nesse ponto, né, esse tão sonhado momento de se tornar um trader, promissor, um trader profissional e ter isso como uma fonte de renda. Vamos lá, vamos entender um pouquinho das fases do trader. Essa é uma análise minha, tá? É uma autoanálise que eu fiz sobre o meu trajeto e então essa é uma visão particular minha, tá. Então a gente tem aquela fase que a gente é entusiasta, é o momento que a gente se apaixona pelo assunto, né, isso acontece também em esportes, em algumas outras atividades, é aquele momento, assim, que você olha e fala: "Poxa, eu quero fazer aquilo", né. E aí a gente resolve se arriscar e fazer. E aí a gente tem o nosso primeiro tombo, né, a primeira decepção, é aquele, choque de realidade que a gente vê que não é assim como a gente pensava, que é difícil, né. Então, a gente vai ter, né, essa percepção da realidade e a gente vai precisar ter muito além do que simples paixão pelo assunto para conseguir ter sucesso. Aí a gente vai partir para a fase da descrença, que é aquele momento também que envolve, convívio nosso, enfim, que são pessoas e até nós mesmos que desacreditamos sobre a possibilidade de ganhar dinheiro com isso, né. Seja porque, nós acreditamos em promessas falsas, em que era fácil, que, era só colocar R$ 50 e fazer 1 milhão, enfim, né. Mas a gente tem esse momento que a gente desacredita do nosso potencial. E é uma fase que a gente tem que parar para pensar, né. Quantas e quantas pessoas não tiveram aquele momento de falar: "Ah, isso não é para mim, eu vou desistir e vou parar". Se a gente for parar para pensar, quantas e quantas pessoas não desistem de projeto nesse momento, né. Vamos trazer, assim, né, para a parte, da vida cotidiana também da nossa, né. Quantas pessoas não desistem de um projeto porque encontrou uma dificuldade? E para as pessoas que persistem, a gente tem uma retomada da confiança, porque são pessoas que vão começar a se dedicar mais, são pessoas que vão começar a estudar mais, pesquisar mais, né, vão querer saber o que estão fazendo de errado. E aí a gente vem nessa fase, quando a pessoa começa a lutar contra os vamos colocar assim, como os demônios internos, contra as falhas internas, ela vem e começa a se tornar um trader promissor. E nesse momento, ela começa a ter uma outra visão do mercado, uma outra visão do que é ser trade, né. E, finalmente, a gente entra na fase de trader profissional. E o que que é ser o trader profissional? Como qualquer profissão, você tem que ter regras, você tem que ter métodos, você tem que ter padrões, né. E no momento que você atinge isso e obtém resultados, né, positivos, lucro, né, uma renda, enfim, você está no ponto de trader profissional. Não interessa se você ganha R$ 500 como uma renda extra, ou se você ganha 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 como renda principal, tá? Então a gente tem que entender isso. O trader profissional, ele encara o trade como profissão, tá? É aquela coisa que a pessoa se prepara, estuda, pesquisa, não se acomoda em saber aquilo que já sabe, tá? Então, falando mais um pouquinho sobre os erros comuns que dificultam, né, o nosso crescimento como trader, a gente tem primeiro o foco em dinheiro, né? A gente
olha resultado, a gente quer saber quanto que eu vou fazer. Ah, eu quero fazer R$ 100 por dia, né, o tão sonhado R$ 500 por semana. Eh, quero fazer R$ 50 por dia, eu quero fazer, né, tudo isso. O que que acontece quando eu tenho foco no dinheiro? Eu não respeito meus estudos, eu não respeito meus alvos ou as minhas regras, né. E aí eu perco a confiança, porque eu fiz coisa que não deveria. Só que o que que acontece? O maior erro, né, a pior coisa que pode acontecer no trader, é fazer coisas que não deveria e dar certo, ganhar dinheiro. Porque a gente cria um gatilho na nossa cabeça que aquela regra que eu criei, que eu tenho para mim, eu posso burlar ela, porque eu posso ter resultado positivo. E aí, quando, eu perco, eu não respeito meus estudos, quebro a minha regra e eu quebro a cara também, eu perco minha confiança. Aí eu vou buscar atalhos, eh, setups miraculosos, cursos que te ensinam a ficar rico em uma semana, né. Eu não vou ter disciplina no mercado, porque cada hora eu vou estar buscando uma coisa nova, eu não vou ter uma dedicação para um assunto específico. E aí eu vou ter aquela sensação de frustração, porque eu não consigo sair daquela situação. Eu vou quebrar minha conta na corretora, né, perder tudo. Vou ter aquela sensação, o sentimento de impotente, de, fracasso, de, né, de lixo, aquela vergonha de olhar para si mesmo e olhar para as pessoas ao seu redor. E isso você entra em um ciclo, né, uma roda de hamster, que você fica girando, girando no mesmo lugar, e aí você vem só com foco em dinheiro, porque você quebrou a conta, você quer recuperar o que você perdeu, você não vai respeitar estudo, você vai perder confiança, você vai buscar atalho, né, e isso vai te gerar num movimento perpétuo nessa situação, né. Então você precisa quebrar essa regra, essa roda. Então como que eu tracei os meus passos, né, do day trade? Vamos respeitar o processo, tá. Todo mundo tem um processo. O meu foi de um jeito, nossos colegas na sala também têm o processo deles que estão sendo de outra forma, cada um tem o seu. Eu tenho que ter o foco no aprendizado. Muitas vezes eu coloco lá: "Ah, eu quero ganhar tanto por mês, eu quero ganhar tanto por dia, eu quero", enfim. Mas você não pode ter esse foco no início. Por quê? Você tem que entender o seguinte: primeiro você precisa aprender a operar no mercado. Você precisa, no meu caso, analisar o que que era suporte e resistência, né. Foi a primeira coisa que eu fui buscar aprender, como eu identifico suporte e resistência, né. Então eu tenho que ter o foco no aprendizado. Então conforme eu fui fazendo os meus estudos, fazendo as minhas análises, e eu via que o mercado se comportava dentro das minhas marcações, eu falei: "Ok, isso eu já consegui aprender, eu tenho que ir para um próximo passo". O que que eu fui aprender? Rompimento de mercado, rompimento falso, tendência de alta, tendência de baixa, lateralidade. Eu fui aprender outros mecanismos de análise gráfica, né. E assim foi, cada passo que eu ia dando um passo de cada vez. Fui respeitando o meu processo. Tenho que respeitar meus estudos. Poxa, se eu estudei suporte e resistência num gráfico, eu sei que eu não vou comprar perto de uma resistência e também não vou comprar perto de um suporte, né. É uma regra que eu tenho, né, é um estudo, o meu estudo diz isso. Só que, se eu faço diferente do que eu estudei, para que que eu estudei? Para que que eu perdi tempo, entendeu? Então eu tenho que respeitar meus estudos, respeitar o operacional. Poxa, eu tenho um GR, né, um risco máximo na minha operação de 300 pontos por contrato. Eu vou entrar numa operação de 500 pontos de risco, aí o que que acontece se eu não respeito o meu operacional? Eu vou colocar um stop errado, ou eu posso colocar ele até certo, mas eu vou ficar ansioso para mexer ele antes do momento certo. Eu vou ficar ansioso para proteger o meu trade. Vai ter tudo isso, entendeu? Então eu tenho que respeitar meu operacional, porque o meu operacional vai gerar
uma operação confortável para mim, é uma coisa que eu já estou me acostumando com ela. Respeitar o GR, né. Ah, o meu loss máximo diário é de R$ 100 e o meu loss máximo semanal é de, vamos supor, R$ 250. Poxa, eu não posso fechar minha semana com um loss de 300, é inaceitável. Um loss mensal, né, vamos colocar que é 250 cada semana, um loss, mensal superior a R$ 500. Não posso. Se eu cheguei nesse ponto, eu tenho que parar de operar, porque algo está errado. Se eu tomei loss cheio durante 2 semanas, quer dizer que o meu estudo está em descompasso com a realidade do mercado naquele momento, porque o mercado ele varia. E eu tenho que ter esse feeling, eu tenho que ter essa percepção que a minha visão não está encaixando, né, e parar para estudar, me dedicar de novo. Respeitar a sua fase, né. É interessante a gente falar de respeitar a fase, né, que eu falei respeitar o processo e respeitar a sua fase, né. Eu sou aluno do Brito, né. Ah, cara sem comparação de conhecimento, de experiência e tudo mais. Adianta eu querer fazer uma operação exatamente idêntica à que ele faz? Com o mesmo número de contratos, com o mesmo stop, com o mesmo GR, com tudo? Não. A minha fase não permite isso. Eu estou aprendendo, eu estou evoluindo. Um dia posso chegar ao nível dele? Espero que sim, né? Mas eu tenho que entender que não é o meu momento agora. Então, poxa, o Brito fez lá uma operação com 20 contratos. Poxa, eu consegui fazer uma operação similar à dele, mas eu fiz com 10. O ganho dele foi o ganho dele, o ganho meu foi o meu ganho. Aprendi, entendi como foi, mas eu respeitei a minha fase, o meu GR, o meu operacional e o meu processo de aprendizado. E não tem atalho, gente. Essa é a parte mais dura de falar para quem entra para o day trade. Não existe atalho. O que existe é horas de tela, tá? Querer atalho, gente, é quebrar a cara. Então vamos dar um exemplo prático aqui, né? Vamos partir pelo foco. Eu tenho que ter foco nos meus estudos, em respeitar o meu operacional, em respeitar o meu GR, em respeitar a minha fase e ter metas e travas. Lembra que eu falei um pouquinho atrás que o meu GR semanal era R$ 250, mas o meu diário era R$ 100. Ou seja, poxa, se eu tomar loss 4 dias, eu vou estar respeitando o meu GR diário, mas eu vou quebrar meu GR semanal. É importante eu ter isso, porque se eu tomei loss 2 dias cheios, isso indica que já tem algo de errado comigo, seja emocional, que eu esteja ansioso, que eu esteja com a cabeça em outro lugar, faltando concentração, enfim, eu preciso analisar isso. Então eu, né, coloco dessa forma. Eu paro de operar aquela semana justamente para eu ver o que está acontecendo comigo. Poxa, beleza, passei essa semana, analisei, vi quais são os meus erros, quais foram as minhas falhas. Na semana seguinte eu vou lá e tomo um loss cheio 2 dias seguidos. Eu tenho que ter uma trava, né, de GR do mensal. Então, no caso, meu GR semanal é R$ 250, o meu GR mensal vai ser 500. Poxa, 2 semanas seguidas de loss. Então, a gente tem que fazer essa trava, né? E também eu tenho que ter meta. Eu não vou operar para ganhar, por exemplo, R$ 50 e o meu loss máximo for de 100, né? Não cabe. Então eu tenho que ter metas e travas condizentes a cada um. Então, minha meta semanal é R$ 500 na semana. Ótimo, ou R$ 250 de loss. Esse é meu objetivo. Beleza, atingir, ok, né? Eu não vou buscar mais do que isso, porque no primeiro dia eu fiz uma operação incrível, já bati minha meta da semana. Ok? Excelente. O restante da semana eu não tenho a obrigação de operar. Eu só vou entrar se der trades muito bons. Beleza, é minha operação, minha meta eu já bati. Daqui para frente é lucro, eu não preciso me arriscar, né? Então, eu respeitando, tendo foco nessas coisas, eu vou ter quais os resultados?
Então, se eu respeito o meu estudo, eu vou ter menor despesa com a B3. Por quê? Porque eu vou fazer menos operações, né? Eu vou ter menos custos de corretagem, menos custos da própria bolsa. Eu vou ter um controle de perda, eu vou saber o quanto que eu estou perdendo, né? Eu vou ter, se eu respeito o GR principalmente, eu tenho uma maior vida no mercado. Porque não adianta eu falar que eu quero perder, ter uma perda semanal ou mensal de R$ 500 e ter na corretora R$ 500. Ou seja, eu sei que se eu perder os R$ 500 no meu GR, eu estou fora do mercado, né? Então, o meu GR tem que ser também condizente com o meu capital aplicado, né? Eu vou ter como ganho os meus objetivos. Lembra que eu falei que eu tenho que respeitar meus estudos, as minhas fases e tudo mais? O meu ganho não é financeiro, o meu ganho é de aprendizado. Então, poxa, essa semana eu operei só dentro do meu operacional, eu não fiz nenhuma operação fora do meu operacional, todas foram dentro do meu GR. Esse foi o meu ganho. Eu respeitei meu estudo, eu respeitei meu operacional, eu respeitei meu GR, eu respeitei tudo. Então, isso se tornou o meu objetivo. Você tendo tudo isso, você tem menos tilts, né? O que são os tilts? É aquele momento que você surta, você clica de forma aleatória, vai, e normalmente são esses momentos que a gente quebra a conta, né? Então a gente precisa ter todos esses mecanismos para evitar, né, chegar num ponto de ter um tilt. Vamos pegar agora a analogia, né? O Brito brinca comigo que eu sou o rei das analogias, mas eu acho que acaba facilitando um pouco o entendimento. Então, uma pessoa começa a correr. Eu, por exemplo, né? Quero correr. Vou começar a correr. Sedentário, né? Fora do peso, normal, né? E resolvo correr a maratona de São Silvestre. Beleza. Eu tive que pesquisar para saber qual era a distância da maratona de São Silvestre. Se eu fosse correr, eu não ia nem saber, né? Descobri que tem 15 quilômetros. Não uso o calçado certo, não uso a roupa certa e não tenho uma alimentação certa. E o principal, sem treino. Eu só vou lá, faço a minha inscrição. Vamos fazer analogia aqui? Vi um cara fazendo um trade no mercado, no YouTube, no Instagram, enfim, onde for, e o cara ganhou R$ 50.000 em uma operação. Eu falei, eu quero isso. Aí eu vou lá, abro minha conta na corretora, ponho R$ 200 e quero ganhar os 50 mil dele. Eu vou conseguir? Não, porque eu tô tudo errado. Eu nem sei o que ele fez. Ah, não, é só clicar ali. Não, tá errado. Tá tudo errado, né? Então, o que eu vou ter um resultado? Ou eu vou perder todo o meu dinheiro, né? No caso, não vou conseguir. Vou desistir e falar, besteira isso aí é só para vender curso. Ou, se eu quiser insistir da maneira errada, eu vou morrer, né? Seja na corrida por, enfim, qualquer problema de saúde, né? Ou no trade, vou acabar com o meu dinheiro, não vou ter uma vida seguinte, né? Agora vamos pegar a analogia do corredor, agora certa, né? Também é gordinho, sedentário. Vamos correr a maratona de São Silvestre. Lembra que eu falei? Eu não sabia quanto que era a distância da maratona de São Silvestre. Eu fui pesquisar. 15 quilômetros. Poxa, eu já sei que eu preciso correr 15 quilômetros. Eu vou ter um treino gradativo. Não adianta eu querer correr 15 quilômetros no primeiro dia. Então eu preciso começar a correr 100 metros, que é o quanto que eu aguento. Depois eu vou passar para um 500 metros, vou passar para 1 quilômetro, 2, 3, e assim eu vou subindo. Depois, quando eu chegar nos 15 quilômetros, eu vou ter o meu objetivo como redução de tempo, né? Partindo isso para análise do trade, né, eu vou ter os meus objetivos traçados. Poxa, eu quero ganhar R$ 10.000 por mês. Só que para eu ganhar R$ 10.000 por mês, eu preciso primeiro conseguir ganhar R$ 100. Depois eu preciso ganhar 500. Depois eu preciso conseguir ganhar 1.000, 2.000, 3.000, até chegar nos R$ 10.000. Não adianta eu sentar na frente da cadeira e querer ganhar. E aí, como que eu vou conseguir chegar lá nos meus R$ 10.000? Treino diário e gradativo.
Alimentação adequada. Do que eu me alimento? Né, adianta eu não ter uma alimentação adequada e ter tudo isso, eu não vou ter o o preparo corpóreo da forma correta, eu não vou ganhar musculatura, resistência e tudo mais, né, no se eu não tenho essa alimentação adequada. No trade, do que eu me alimento? Quais são as pessoas que me trazem informação? Quem eu sigo? Entendeu? Qual que é a minha do que eu me alimento dos meus estudos e da minha técnica, né, eu tenho que ver se aquilo ali combina com o que eu sigo, né. Por exemplo, né, vamos fazer a comparação simples. Poxa, uma pessoa que pratica maratona, ela tem que ter, uma estrutura muscular totalmente diferente de uma pessoa que tem hipertrofia, musculação, né, aquela, né, na maratona, quanto menor a massa corpórea total, melhor. Então, a minha alimentação não pode ser igual à de um fisiculturista, se eu quero fazer maratona. Se eu quero fazer trade, de uma determinada forma, eu tenho que me alimentar com coisas que vão trazer aquilo daquela forma, né, eu tenho que me especializar sobre isso. Tenho que ter o equipamento adequado. Dá para operar por celular? Não vou mentir, dá. Mas você vai ter acesso às informações, a detalhes, tão fáceis como você tem no PC? Às vezes você precisa de uma telinha um pouquinho maior, às vezes você precisa de um espaço um pouco maior, às vezes você precisa de um espaço dedicado para isso. Lembre-se, é o seu trabalho, você precisa ter um espaço de trabalho dentro da sua casa. Então, lembra quando eu falei que você tem que ter a sua fase, ganhos, crescimento gradativo? Sim, talvez você tenha que pôr aí dos seus objetivos, adequar a sua estrutura de trabalho, né, e ter o seu resultado equivalente ao seu processo. Lembra que eu falei? Eu tenho que eu primeiro eu tenho que correr 100 metros, eu tenho que ganhar R$ 100. Eu tenho que depois eu vou passar para 500, eu vou passar R$ 500, e assim vai devagar, equivalente ao meu processo de crescimento, tá. Que eu vou ter de resultado, né, pegando ainda a ideia do corredor. Eu posso não concluir a corrida, a maratona, ok, eu sei, eu não lembra que eu falei? Resultado equivalente ao meu processo, às vezes eu não tô no ponto certo para conseguir concluir a maratona. Depois eu posso concluir bem longe, lá longe. Depois eu posso concluir, né, porque eu não desisti ainda, eu vou continuar treinando, eu vou continuar me dedicando, né. Maratona de São Silvestre uma vez por ano, então eu posso ter esse intervalo de tempo para me preparar cada vez mais. Eu vou ter uma posição melhor ou um tempo melhor. Eu tenho que ver qual que é o meu objetivo, é ganhar a maratona, é terminar a maratona, é estar entre tais posições? Qual é o seu objetivo, né? E a partir daí eu vou começar a concluir com tempos melhores, que é onde eu começo a ter meus ganhos maiores. E eu tenho que saber onde é meu limite, né? Não adianta, né? Como eu falei lá, o cara fez um trade de R$ 50.000. Ah, eu quero fazer o trade de R$ 50.000. Quanto eu preciso ter aplicado na corretora para conseguir ter uma operação de R$ 50.000? Eu tenho esse limite? Eu tenho preparo psicológico para isso? Às vezes eu me preparei tudo, mas existe aquela vírgulazinha ali que me faz não ter o mesmo preparo daquela pessoa, porque eu não sei a realidade daquela pessoa, né. Ela pode ter outros investimentos, ela pode ter, outras fontes de renda, e que um trade que ela perca R$ 20.000 não represente nem R$ 20 que pra gente, entendeu. Então, a gente tem que entender isso. Qual que é o meu limite, não querendo se comparar a outra pessoa. A gente tem que saber olhar pra gente mesmo e saber qual é o nosso ponto máximo. Aí agora vamos falar das etapas do trade. Quando a gente entra nessa fase de estudo e conhecimento, né, a gente sabe, começa a ver muita coisa na internet. A gente começa a fazer curso, a comprar livro, a gente começa a ver, seguir algumas pessoas, mas nesse momento eu começo a ter, eu tenho a necessidade de começar a ter um filtro, ver o que se encaixa no meu perfil e o que não se encaixa. E aí eu vou separar.
no meu estudo, as informações que eu recebo e o conhecimento. Porque vai ter determinados assuntos que eu nem vou estudar, nem vou registrar, né, armazenar. Então, por exemplo, tem gente que usa Fibonacci. Excelente. Eu falando, sendo sincero, não sei nada de Fibonacci, tá? Faz falta para mim? Não. Porque quando eu coloco o Fibonacci na tela, né, eu vejo que os pontos que o Fibonacci indica são os pontos que eu traço durante a minha operação. Então, para mim não faz sentido, mas para outra pessoa pode fazer. Ela não está errada, tá? O que não pode acontecer é eu colocar o Fibonacci na minha tela e eu não saber o que funciona e ela está lá marcando, né? Gera uma poluição. Então eu tenho que separar estudo e conhecimento, tá? Tenho que ter um plano de desenvolvimento. Lembra quando eu falei que lá atrás eu tinha, primeiro meu objetivo era aprender suporte e resistência, depois aprender sobre padrões de rompimento, padrões de reversão, tendência de alta, tendência de baixa, tendência lateral, né? Eu tive esse plano do que eu precisava aprender cada vez, né? E tenho que respeitar esse plano, não adianta eu querer pular fases, né? Quantas vezes eu me limitei a operar por um contrato só, sabendo que eu poderia já colocar 2, 3, 4, mas não fazia parte daquele momento eu fazer esse tipo de operação. Quando você respeita tudo isso, você cria um sentimento de confiança, porque você começa a ver que os seus estudos e o seu conhecimento estão dando resultado, né? E aí você vem para fase que você começa a gerar uma autonomia de análise, você já consegue olhar o gráfico, traçar os pontos, ver ponto de entrada, ver ponto de saída, né, os seus alvos, ver onde vai estar o seu stop, né? Você começa a ter uma autonomia na operação. Você para de depender de gurus, vamos dizer assim, né? E você começa a se tornar independente, tá? Com isso, a gente começa a ter uma constância de resultados. E aí você tem um resultado positivo. Você começa a ver a sua conta na corretora crescendo. E essa é a melhor parte. Ou seja, eu vou dar o spoiler do final do vídeo, mas se você respeita todo o seu plano de estudo, se você respeita crescimento, de aprendizado, o ganho financeiro se torna consequência. Eu tirei o ganho financeiro do alvo, não é mais ganho financeiro, e coloquei como alvo o meu crescimento de aprendizado. Nesse momento, se eu respeito o meu aprendizado, a minha operação, eu respeito todas as minhas regras, o dinheiro se tornou consequência do que eu estou fazendo bem feito, né? Então, eu tenho resultado bem positivo. Começa a ter a famosa consistência no mercado. Eu começo a aumentar meu risco, ou seja, faço trades com maior número de contatos, com stops maiores, com objetivos maiores, né? Busco resultados maiores e começo a ter resultados duradouros. Com isso, eu atinjo o ponto de trader profissional. Por quê? Porque eu consegui atingir, vamos dizer assim, o nível de como se eu tivesse sendo profissional em qualquer área. A gente tem que entender qual é o nosso objetivo, né? Então, a gente criou e se tornou, aqui no caso, um trade profissional, tá? Se a gente for fazer uma analogia em questão para o pessoal que é empresário, né? Quando a gente vai abrir uma empresa, antes de abrir, a gente faz um plano de negócio, né? No trade, o que a gente tem que fazer? Entender qual que é a técnica que se encaixa ao nosso perfil, né? A gente tem aí price action, análise de fluxo, análise fundamentalista. Dentro do price action, né, tem diversas formas de operar com indicadores, enfim, né, tem tanta coisa para ser utilizado. Então, antes de eu entender, de eu pensar em fazer trade, eu tenho que entender o mercado. Quais são as minhas opções? O que eu me encaixo melhor, né? Então, antes de abrir minha empresa, eu vou fazer um plano de negócio. A mesma coisa eu vou fazer com o trade. Aqui nesse ponto é muito importante a gente entender o seguinte: qual é o capital que eu tenho para investir, né? Quando a gente vai abrir uma empresa, a gente pensa isso. Qual é o capital que eu tenho?
Eu tenho que ter gasto com maquinário, eu tenho que ter gasto com treinamento, eu tenho que ter gasto com cursos, documentação, alvarás, eu tenho que saber, eu tenho que o meu capital, ele tem que estar de acordo com o o meu plano, o que eu quero montar, né. O trade é a mesma coisa, eu tenho não o meu capital não é só o que eu vou pôr na corretora, eu tenho que considerar que eu vou fazer cursos, eu tenho que considerar que eu vou ter aí uma curva de aprendizado, eu tenho que considerar que eu tenha que comprar um equipamento para começar a operar, enfim, isso tem que estar no meu plano de negócio como trader profissional também. Eu tenho que fazer, né, como eu falei, nossa pesquisa de mercado, saber quem são os professores, os profissionais que apresentam resultados positivos, né, não somente: "Ah, eu coloco lá uma vez por mês um trade uma operação de R$ 50.000". Ok, mas essa pessoa tem resultados duradouros? Né, a gente tem que analisar isso, tem que saber se essa pessoa tem uma constância nos resultados dela, né. A gente tem que saber o estudo de viabilidade. O trader, né, ele tem essa questão de estar sob tensão o tempo todo, né. Ele está ali arriscando dinheiro, capital, a operação, tem que ver o mercado andando. Você tem esse preparo para conseguir suportar isso? Tem pessoas que não, acontece, normal, são perfis de pessoas, né. Então o estudo viabilidade no trader você é capaz de fazer isso, né. Na questão do negócio também, vale a pena eu abrir isso, né, a gente, também tem o exemplo das casas de paletas mexicanas, né, que durante um tempo deu muito sucesso, e aí as pessoas começam: "Não, eu vou abrir porque tá dando dinheiro". Só que de repente o mercado saturou, quebrou tudo, saiu de moda, né. Então, existe a viabilidade desse negócio, né, então fazer planejamento estratégico. Lembra que eu falei lá do meu plano de desenvolvimento? Cada etapa que eu vou seguir, mesma coisa é o plano de negócio da minha empresa. Eu tenho que fazer um planejamento estratégico. Qual que vai ser a minha estrutura? Quando eu atingir um determinado tamanho de empresa, um volume de venda, enfim, quantas pessoas a partir daquele ponto eu vou precisar contratar para atender a minha demanda? Enfim, eu preciso ter uma estratégia delimitada, né. Eu tenho que ter um desenvolvimento do produto. No nosso caso, eu sou o meu produto. Eu estou me desenvolvendo. Eu tenho que fazer curso, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, eu tenho que me desenvolver, né. E eu tenho que fazer os testes e ajustes. Eu estou estudando eh um determinado operacional e eu vou testar. Eu não vou pegar justamente, não vou pegar e vou falar: "Ah, agora esse aqui é meu". Não, vou ver se eu posso utilizar esse. Vou ver se eu tenho a minha capacitação permite eu operar daquela forma. Se não, eu preciso fazer alguns ajustes, né, eu preciso adaptar aquilo ali para mim, né. E aí, aqui, a gente vai começar a operação. O que difere um pouquinho no trade, né, que a gente quando faz os estudos, a gente já começa a fazer algumas operações. Mas eu tenho que entender o seguinte: eu não posso, nesse início de operações, colocar em risco tudo, né. Então eu preciso ir ali, eu vou usar simulador, eu vou usar replay de mercado, eu vou fazer outras formas de estudo para, enfim, colocar meu dinheiro, dinheiro real, suado, difícil de ganhar, em risco. E aí aqui, né, fazendo a questão da analogia, né, no trade, quando a gente tem lá a pesquisa de mercado, tudo, eu vou conhecer as técnicas, os professores, as corretoras, né, quais corretoras são boas, quais não, quais dão problema, quais não dão, né, tem ainda a plataforma, né, no caso o Profit é o mais conhecido. A gente precisa ter, né, os custos de cursos e capital para operar, né. Quais são os nossos objetivos, as técnicas, metas, enfim, tudo que a gente quer no nosso desenvolvimento estratégico. A gente tem que padronizar. Gente, o segredo de um negócio é padronizar. Quando a gente padroniza o nosso trader, lembra que eu falei lá que eu tenho um operacional, vou respeitar minhas regras, vou respeitar meu GR, vou respeitar tudo isso, eu estou padronizando, tá?
eu vou moldar o meu perfil. Poxa, se eu não tenho a capacidade, lembra quando eu falei que tem pessoas que não têm o perfil, mas se realmente for aquilo que ela quer, ela pode buscar outros meios dela desenvolver aquele perfil para o negócio, né? Se expor a maior risco, enfim. Aí, quando a gente abre a empresa, a gente não é simplesmente, poxa, a gente fez tudo aquilo, agora abre a empresa e ela se toca sozinha. Não, eu preciso ter pesquisa de satisfação, indicadores de resultado, controles de custos e objetivos, né? Atenção a novos players e tecnologias. No trader, como que a gente vai fazer a relação dos dois? Pesquisa de satisfação são indicadores, né? Então, assim, o que eu vou buscar no trade? Quantas operações eu fiz dentro do meu operacional? Teve alguma operação que eu fiz que foi fora do usual, fora do que eu deveria fazer, né? É uma pesquisa de satisfação das minhas regras. Eu satisfiz aquilo que eu me propus a fazer? Se em algum momento a sua resposta for não, você precisa corrigir isso, né? Por exemplo, número de operações. Eu era uma pessoa que fazia em torno de 30 operações por dia. Quando eu tive essa mudança, quando eu tive essa fase do trader promissor, né, eu caí de 30 operações para 12. Poxa, comecei a ganhar dinheiro. E o Brito falava para mim, Antônio, você consegue reduzir ainda mais suas operações. Não, eu estou ganhando dinheiro. Hoje, se eu faço 3 operações no dia, isso porque eu opero índice dólar. Se eu faço mais de 3 operações no dia, eu fiz muito. Mas o que que isso trouxe? Lembra lá da fase? Eu fui elaborando, eu fui vendo, eu fui trazendo aprimoramento. No fim, eu conseguia fazer 3 operações. Às vezes eu faço duas, uma no dólar e uma no índice. E tenho resultados positivos. Então, isso é um indicador de evolução. Poxa, eu não estou mais me expondo tantas vezes no mercado. A gente tem que respeitar as técnicas, né? O stop, o alvo, tudo. Com isso, eu tenho controle nos meus custos e objetivos, né? E o que que eu coloquei ali? Novos players e tecnologia. Aqui eu estou colocando como atenção à mudança no mercado. Poxa, uma outra coisa também que acontece, por exemplo, eu não vejo notícia. Porque eu não quero valorizar a notícia. Eu tenho meus valores particulares e às vezes eu vejo uma coisa que eu falo, ah, isso vai fazer o mercado cair e o mercado subir. Não, o mercado entende aquilo de outra forma, né? Então, eu gosto de operar com a cabeça livre de qualquer influência externa, para eu não ter nenhuma, ou nenhum viés de mercado, né? E aqui a gente volta um pouquinho, né, na minha virada de chave. A gente vai encerrar agora o vídeo, né? Então eu vou falar um pouquinho. E qual foi a minha grande virada de chave? Quando eu entendi que o foco estava no aprendizado, né? Eu comecei a respeitar os meus limites. Limites esses de perda e limites de contrato, né? Já operava com 3, 4, 5 contratos e sabia que ali era o meu limite. Eu lembro até hoje que, numa conversa com o Brito, eu falei, Brito, eu vou começar a operar com 50 contratos. E ele falou, não, Antônio, faz o seguinte, vai aumentando. Cada semana que você tiver atingir os seus objetivos, aumenta mais um pouquinho. Vai de 5 para 10, de 10 para 15, de 15 para 20, e assim por diante. E o que é engraçado, hoje eu opero com muito menos contrato. Porque naquela época eu achava que para atingir os meus objetivos eu precisava daquele volume de contrato. E hoje eu vejo que não precisa. Então, olha como que muda, né? A gente vai crescendo e vai aprendendo, né? E respeitei o meu plano, né? Pus isso no meu plano e fui fazendo. O que que aconteceu comigo? Eu criei a minha confiança, né? Hoje eu posso estar compartilhando isso com vocês, eu tenho confiança no que está acontecendo. Eu auxilio o Brito lá na sala, né? Troco aí as minhas experiências, minha visão um pouco com os alunos, né? Meus colegas aí de tanto tempo. Me trouxe confiança. Hoje eu tenho autonomia para operar. Eu faço as minhas análises. Muitas vezes, né, as visões são opostas, vamos dizer assim, mas eu tenho confiança na minha análise. Eu tenho a minha constância nos meus resultados e tenho resultados positivos. O que que isso trouxe? Consistência.
Aí, comecei a assumir mais risco, eu trabalho hoje com stops maiores do que eu operava lá atrás, né, e eu tenho resultados duradouros, constantes, né. Aqui veio a grande revelação para mim, né, depois que eu consegui fazer tudo isso, o dinheiro se tornou uma consequência de tudo que eu fiz lá atrás, e de tudo que eu venho fazendo todo dia, né. Então, gente, o que que a gente precisa entender? O trader, assim como qualquer profissão, a gente tem um processo de crescimento, a gente tem um processo de desenvolvimento, né? Seja para abrir um restaurante, seja para ser uma carreira, para tudo. A gente tem uma fase de aprendizado, de acerto, de evolução, formação de cliente, né? Se for um negócio, formação de cliente, você tem às vezes um volume de demanda, você precisa se adequar a esse volume de demanda, enfim, você tem todo um processo e que você fazendo de maneira correta, né, muitas vezes o dinheiro é consequência e não simplesmente o seu foco principal. Então, a gente precisa ter essa capacidade e essa visão do mercado, beleza? Gente, essa foi uma experiência para se tornar um trader aí. Eu tô já no caminho do trader profissional, né? Tô quase lá. E, e gostaria de agradecer a vocês que chegaram até aqui nessa parte do vídeo, né? Meu Instagram tá aqui embaixo, então não se esqueça, deixa o seu like, compartilha aí com o seu amigo também que quer ter essa vida de trader e bora lá.